Bom, pessoal, é impressionante ver como a esquerda não consegue fazer movimentos democráticos, não consegue fazer manifestações pacíficas, ordeiras, respeitando o patrimônio público-privado, respeitando a democracia, não criando caos. É uma coisa impressionante e você vê que não é uma coisa exclusiva da esquerda brasileira. Isso é uma característica da esquerda mundialmente. Estou vendo aqui a repercussão que está tendo daquele movimento Antifa, que é um movimento de esquerda que diz combater o fascismo e que está causando um tumulto absurdo lá nos Estados Unidos. E o pior de tudo, que eles pegam uma causa nobre, uma causa justa, que foi a morte do negro George Floyd, que foi brutalmente morto por aquele policial imbecil que ficou com o joelho no pescoço dele até ele morrer de falta de ar, uma coisa absurda, realmente chega a ser chocante, né? Você vê aquelas cenas lá, você fala, meu, não é possível que o policial não teve a noção de que ele estava matando por asfixia aquele cidadão. Então eles pegam esse motivo mais do que justo e aí começam a fazer baderna sob um pretexto que é correto, que é legítimo. Eles começam a fazer uma baderna e começam a fazer saques, a invadir lojas, a depredar patrimônio, uma coisa assim asquerosa. E aí eu comecei a dar uma pesquisada na internet, né, para ver exatamente o que é esse Antifa, enfim, o que eles fazem. Uma das descrições que eu peguei e que chamou a atenção e que reflete para a realidade que a gente está vendo é essa daqui, ó. O movimento Antifa é uma conglomeração de grupos de esquerda. A principal característica dos grupos Antifa é a sua oposição ao fascismo, por quaisquer meios necessários. Então, assim, quaisquer meios necessários. Então, eles conseguem ser piores que os fascistas, porque eles fazem o que for preciso para combater o que eles chamam de fascismo. Como se eles, dessa maneira, eles não fossem os verdadeiros fascistas. Então, eles podem matar, roubar, saquear, depredar, criar caos, enfim, criar uma grande desordem porque justifica o objetivo maior deles, que é combater o fascismo. Só que, sinceramente, isso uma marca registrada da esquerda, é hipocrisia. É eles carimbarem nos outros e demonizarem os outros por aquilo que eles fazem de maneira eficaz, de maneira constante, repetitiva, uma coisa assim criminosa mesmo. Então eles acusam todo mundo de ser fascista, sendo que, na verdade, fascistas são eles, que amam o Estado, que amam o Estado interventor gigante, e oprimindo as pessoas. Então eles adoram o fascismo e a pretexto de combater essa desgraça que eles são, eles fazem qualquer negócio. Então aqui eu quero pegar com vocês aqui algumas notícias aqui no Brasil dos nossos jornalistas militantes de esquerda que já, obviamente, já estão relativizando a Antifa. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui eu estou no G1, tá, da Globo. Entenda quem são os antifas que Trump acusa de orquestrar os protestos nos Estados Unidos. O Trump não só acusa, como ele está descrevendo um fato. Esse parágrafo aqui é um absurdo. Aquela relativização descarada, né, achando que todo mundo é idiota. Então o presidente frequentemente os condena como agitadores de esquerda e agora tentam transformar os antifas em bodes expiatórios de protestos contra a injustiça racial e violência policial. Meu, como assim? A jornalista acha que o Trump está meio que inventando uma desculpinha, um bode expiatório? Meu, é um fato, eles estão destruindo tudo, eles são os animais, eles não têm modos, eles odeiam democracia, eles são fascistas. Com a desculpa de combater aquilo que eles são, eles destroem o país. E aí agora vai falar que o Trump está utilizando como bode expiatório. Pelo amor de Deus, eles estão acabando com os Estados Unidos. É que tem a frase do Trump: a violência e o vandalismo estão sendo liderados por Antifa e outros grupos radicais de esquerda que estão aterrorizando inocentes, destruindo empregos, prejudicando empresas e incendiando prédios. Acusou o presidente. Meu, certíssimo. O que o Trump falou aqui é o que a gente vê nas imagens. Aí aqui, de novo, dando uma relativização. A jornalista fala: Trump quer designá-los como organização terrorista, mas tudo indica que se trata de mais uma de suas bravatas. O movimento é difuso, sem liderança definida ou sede, e os Estados Unidos não têm uma legislação específica para terrorismo doméstico. Então, claro, já está diminuindo, né, a gravidade da coisa. É mais uma bravata do Trump, afinal de contas nem é tão grave assim. Quer dizer, você percebe que tem uma relativização descarada. Bom, agora no É o País. A manchete: Antifa. Nem terrorista, nem organização. Meu Deus do céu, nem terrorista, como que pode? O movimento que Trump culpa pelos distúrbios violentos é uma difusa rede de ativistas antifascistas
sem uma estrutura nacional. Até aqui, ok. Bom, aí já começa com a relativização master, né? O padrão se repete. Quando há um problema, Donald Trump procura, antes de uma solução, um culpado. Ou seja, coitadinho, né, desses vândalos, desses canalhas. Estão destruindo os Estados Unidos, mas coitadinhos, né? A causa é justa, que a causa justa eu concordo plenamente. Agora, os meios que eles protestam para atingir esse objetivo é criminoso, é terrorista sim. E o Trump não está procurando culpado não, o culpado está na cara, só não vê quem não quer. Revista Isto É, Movimento Antifa, terrorista ou bode expiatório de Trump? Meu, não precisa nem entrar na matéria. A manchete já é uma piada. Como eles conseguem insinuar que é o bode expiatório do Trump? Meu, isso é um fato. Esses caras são malucos. Eles destroem, depredam patrimônios, matam pessoas. Eles não estão nem aí. Eles pegam uma causa justa e legítima e avacalham. Então, assim, eu peguei esses 3 exemplos, né? G1, Isto É o País, só para ver o nível de relativização. Agora eu pergunto para vocês. Se fosse algum movimento de direita ou extrema-direita que estivesse fazendo essa anarquia, esses atos terroristas, como que seriam já começaria, como seriam as manchetes? Seriam hiper mega sensacionalistas e zero de relativização. Agora, como é um movimento de esquerda criminoso, assassino, cafajeste, que culpa os outros daquilo que eles são, que alegam combater aquilo que eles são, aí a imprensa, claro, a imprensa esquerdista, progressista, que na média, no mundo, né, a gente tem uma imprensa na média muito mais esquerda do que direita ou centro, né? E infelizmente elas influenciam muito as pessoas. Mas assim, só pela manchete você já consegue desmascarar boa parte delas. E aí quando você entra no texto, aí é uma piada mesmo. São quase uns coitadinhos esse pessoal do Antifa. Pô, e de pensar que a morte desse negro, que foi uma morte assim absurda, asquerosa que aquele policial fez, né? Tomara que ele pegue uma prisão perpétua, pega uma causa dessa e meio que agora ficou escanteado, porque agora o que está repercutindo é toda essa barbárie que eles estão fazendo nesse protesto. E o coitado do negro lá que podia, já que perdeu a vida, poderia pelo menos servir de símbolo para o combate ao racismo. Mas aí vira essa avacalhação toda e a morte desse do negro, infelizmente, perdeu importância perto da barbárie que eles estão promovendo. Isso é lamentável. É a esquerda se utilizando de causas justas, se aproveitando de pobres, de minorias para abraçar as bandeiras, mas eles mesmos desmoralizam quando vão defender as bandeiras ideológicas deles. Isso é lamentável. É isso aí, pessoal.